O batismo é o momento em que um cristão entra na água como uma coisa e sai como outra. É o ato mais visível de ruptura com o passado e de início do que vem depois. A Irmandade sabia disso melhor do que a maioria dos cristãos sabe. E por 13 anos, eu fui o responsável por garantir que esse momento, em dezenas de comunidades do agreste pernambucano, não produzisse o que deveria produzir. Não porque eu conseguia impedir o que Deus fazia no espírito de quem estava sendo batizado, mas porque havia operações específicas que produziam uma dimensão de peso sobre o momento do batismo que comprometia o que vinha depois. Meu nome é Severino. Tenho 51 anos. Sou de Caruaru, em Pernambuco, do bairro Petrópolis. A história de como entrei na Irmandade é diferente de qualquer coisa que você já ouviu. Não foi por tradição familiar. Não foi por ambição. Foi por dor. Com 29 anos, perdi minha esposa e meu filho no mesmo acidente. Uma tarde de sexta-feira, estrada da Serra dos Cavalos, chuva. Eles voltavam de Bezerros. Eu estava em Caruaru. Quando cheguei ao hospital, não havia mais ninguém para ver. O que veio depois do acidente foi o que a Irmandade esperava. Não de mim especificamente, mas de pessoas em situação como a minha. Havia uma irmã do candomblé em Caruaru que frequentava o hospital onde eu havia passado aquelas primeiras horas. Não era coincidência. Havia uma rede de mapeamento da Irmandade que identificava pessoas em luto agudo e que posicionava membros em lugares de alta concentração de dor. Ela havia chegado com o único argumento que funcionava para mim naquele momento. Não promessa de trazer de volta, não explicação, não consolo. Apenas presença. E conexão com algo que parecia mais poderoso do que a impotência que eu estava sentindo. 2 anos de candomblé. Depois, a Irmandade. 13 anos dentro. E minha especialidade havia emergido de um detalhe técnico que eu havia observado durante o treinamento, que o batismo cristão tinha uma vulnerabilidade específica que outras operações não tinham. Havia um elemento físico central, a água, que era o veículo do rito. E a água tinha propriedades que a tornavam um ponto de acesso espiritual, de uma forma que outros elementos rituais cristãos não tinham da mesma forma. A Irmandade havia desenvolvido 3 rituais específicos para o batistério, 3 formas de operar sobre a água antes ou durante o batismo de forma que o ato físico acontecia. A pessoa entrava e saía da água. Mas havia uma dimensão do que o batismo deveria produzir que havia sido comprometida pela operação sobre a água. Em 13 anos, executei operações de batistério em 46 comunidades cristãs em Caruaru, em Garanhuns, em Arco Verde, em Pesqueira e em outros municípios do Agreste. 46 comunidades, centenas de batismos. É esse peso que me traz aqui. O primeiro ritual era o de instalação de vínculo remanescente. A teologia cristã do batismo inclui a dimensão de ruptura, de que o batismo é o momento de separação do passado, de cancelamento de vínculos espirituais da vida anterior ao encontro com Cristo. É uma das funções espirituais mais significativas do rito. Não apenas símbolo de nova vida, mas declaração de encerramento do que havia sido antes. E a Irmandade havia aprendido a operar especificamente sobre essa dimensão. O ritual de vínculo remanescente era executado sobre a água do batistério com o objetivo de criar uma barreira sobre a dimensão de ruptura do batismo, de forma que o candidato entrava na água e saía da água, mas o processo de cancelamento de vínculos espirituais do passado ficava incompleto. A pessoa havia sido batizada, mas havia vínculos que deveriam ter sido encerrados no momento do batismo que permaneciam ativos. O efeito era específico e doloroso. O crente batizado continuava lutando com padrões e com dinâmicas que o batismo deveria ter encerrado. Vícios que não quebravam apesar de genuína vontade de romper. Relacionamentos espirituais do passado, que continuavam tendo influência apesar da nova fé. Uma qualidade de continuidade com o que havia sido antes que resistia ao que deveria ter sido a ruptura do batismo. E a conclusão que o crente chegava, após semanas ou meses de perceber que o batismo não havia produzido a ruptura que havia esperado, era frequentemente sobre a própria fé, que havia algo errado com a própria entrega, que não havia sido genuíno o suficiente,
que havia algo na própria vida que impedia que o batismo funcionasse. Havia um jovem em Caruaru que chamarei de Gilson, 23 anos, recém-convertido depois de 4 anos de envolvimento com drogas. O batismo havia sido um marco genuíno. Havia chegado àquele momento com convicção real e com vontade real de ruptura com tudo que havia sido. A comunidade havia celebrado com intensidade genuína. Eu havia executado o ritual de vínculo remanescente na água do batistério 2 dias antes do batismo de Gilson, junto com outros 16 candidatos que seriam batizados no mesmo evento. Em 6 meses, o Gilson havia recaído. Não por falta de fé. Havia continuado buscando. Mas havia vínculos que o batismo não havia encerrado completamente, que deveriam ter encerrado, mas que o ritual havia impedido de encerrar. E a recaída havia chegado com a conclusão mais devastadora possível, que a fé não havia sido suficiente para mudar. Se você foi batizado e ainda luta com padrões que o batismo deveria ter encerrado, padrões que resistem apesar de fé genuína e de busca genuína, escreve agora. Em nome de Jesus, todo vínculo remanescente que deveria ter sido encerrado no meu batismo é encerrado agora. O que o batismo deveria ter cortado é cortado agora pelo sangue do Cordeiro. A ruptura que foi incompleta é completada. O segundo ritual era de bloqueio de recepção. O batismo cristão tem também uma dimensão de recepção. Não apenas de ruptura com o passado, mas de abertura para o que vem depois. É o momento em que o crente entra na dimensão de vida com o Espírito de uma forma que havia sido possível, mas não plenamente experimentada antes. É a porta de entrada para uma qualidade de vida espiritual que vai além da conversão inicial. O bloqueio de recepção operava sobre essa dimensão, criando uma barreira sobre a abertura que o batismo deveria produzir. O candidato havia rompido com o passado, mas a porta para o que vinha depois havia ficado parcialmente bloqueada. O crente batizado havia menos acesso à dimensão de vida espiritual que o batismo deveria ter aberto do que deveria ter. O efeito era de uma secura espiritual que começava logo após o batismo, não imediatamente, mas progressivamente ao longo das semanas seguintes. A intensidade da experiência do momento do batismo havia sido real, mas havia uma dificuldade crescente de sustentar aquela qualidade de experiência espiritual nas semanas e meses seguintes que o crente interpretava como falta de disciplina ou de consagração. Havia uma família em Garanhuns, pai, mãe e filha adulta, que havia sido batizada no mesmo dia numa comunidade que eu havia alcançado através de um prestador de serviços que havia tido acesso ao batistério para manutenção. Havia executado o ritual de bloqueio de recepção sobre a água 2 dias antes. Os 3 haviam sido batizados com fé genuína. E os 3 haviam experienciado a mesma qualidade de secura progressiva nas semanas seguintes, cada um atribuindo a si mesmo, sem saber que havia sido executado sobre os 3 o mesmo bloqueio no mesmo batistério no mesmo dia. Escreve agora. Em nome de Jesus, todo bloqueio de recepção colocado sobre o meu batismo é destruído agora. A porta que o batismo deveria ter aberto está aberta. O acesso à dimensão de vida espiritual que o batismo representou é pleno e sem impedimento. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Cada semana tem um testemunho como esse. Aperta o botão e ativa o sino. O terceiro ritual era o mais perturbador. Não operava sobre a água antes do batismo. Operava sobre o momento exato em que o candidato estava dentro da água. Chamávamos de interrupção de consagração. O momento em que alguém está dentro da água do batismo, completamente submerso no intervalo entre descer e subir, é o momento de maior abertura espiritual de todo o rito. É quando a declaração do batismo está sendo feita no plano físico e quando a dimensão espiritual do ato está no pico de manifestação. A interrupção de consagração era executada por um agente que estava presente na celebração como parte da comunidade, frequentemente como membro que havia construído confiança suficiente para estar presente em batismos. No momento exato em que o candidato estava submerso, o agente executava uma declaração específica que havia sido ensinada no treinamento. Não em voz alta, não de forma visível, mas interna e direcionada, que produzia uma interferência no plano espiritual sobre aquele momento específico. A interferência não cancelava o batismo, mas
Produzia uma qualidade de interrupção sobre a consagração que ficava registrada no plano espiritual como algo incompleto, como uma frase que havia começado, mas que havia sido cortada antes de terminar. E essa incompletude havia uma ressonância específica sobre a vida do crente batizado que produzia uma sensação de que havia algo não finalizado, não resolvido, mesmo depois do batismo. Havia executado interrupções de consagração em 17 batismos em 13 anos. Não em todos os batismos que havia alcançado, porque esse ritual exigia presença física no momento exato, o que nem sempre havia sido possível. Mas 17 vezes havia estado presente, infiltrado na comunidade como crente, e havia executado a interrupção no momento em que o candidato estava submerso. 17 pessoas que haviam saído da água com uma incompletude específica que nunca haviam conseguido nomear, mas que haviam sentido como uma qualidade de inacabado que havia persistido. Preciso te contar como saí, porque foi diferente de tudo que já vi ser descrito. Era um domingo de setembro. Batismo coletivo numa comunidade em Caruaru, 16 candidatos. Eu havia sido designado para executar a interrupção de consagração sobre os candidatos mais estratégicos da lista, 4 nomes específicos que a Irmandade havia identificado como de maior potencial de impacto. O 15º candidato a entrar na água era um adolescente de 16 anos com deficiência intelectual. Não estava na lista. Não havia sido designado para a operação sobre ele. Não havia sido identificado como alvo de impacto estratégico. Ele entrou na água com o pastor. E quando saiu, quando o pastor o levantou, ele começou a repetir o nome de Jesus. Não como declaração ensaiada, não como resposta à instrução, simplesmente repetindo, com lágrimas, com uma qualidade de espanto genuíno, como alguém que havia encontrado algo que não havia esperado encontrar. Jesus. 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 Aquele adolescente não entendia completamente o que estava acontecendo com ele. Não havia capacidade cognitiva para processar a teologia do batismo. Havia simplesmente entrado na água e saído com o nome de Jesus na boca e lágrimas no rosto, repetindo um nome que havia chegado de um lugar que ia além do que eu poderia interferir. Não executei nenhuma das 4 interrupções de consagração que havia sido designado para executar naquele culto. Fiquei sentado no banco, com as mãos no colo, vendo o restante do batismo sem fazer nada, e nos meses seguintes, os 13 anos de estrutura começaram a desmoronar. A saída da Irmandade foi o processo mais longo da minha vida, não por resistência da Irmandade, por resistência interna. Havia 13 anos de construção de uma identidade dentro daquela estrutura. Havia a memória da esposa e do filho que haviam sido o motivo de entrada. Havia uma dívida psicológica com a dor que havia me levado até ali, como se sair fosse trair a magnitude daquela dor. O que havia começado a dissolver essa resistência foi uma pergunta que havia chegado durante uma madrugada de insônia meses depois do batismo que havia visto. O adolescente que havia saído da água repetindo o nome de Jesus sem entender completamente o que estava fazendo, ele havia encontrado algo real. O que ele havia encontrado era o mesmo que havia existido antes de eu entrar na Irmandade. Era o mesmo que havia existido antes do acidente. E a resposta que havia chegado durante aquela madrugada havia sido a mais simples e a mais pesada que eu havia recebido em 13 anos. Sim, era o mesmo. E eu havia passado 13 anos tentando comprometer o acesso de outros a exatamente isso. Me tornei cristão 2 anos depois, numa comunidade pequena em Caruaru, sem cerimônia, sem testemunho público imediato. Apenas um homem de 46 anos pedindo para ser batizado e entendendo, pela primeira vez do lado de dentro, o que aquele momento era. O pastor que me batizou não sabia minha história completa. Só havia dito, antes de me descer à água, o que vai entrar aqui vai sair diferente. E havia algo no jeito como havia dito que havia comunicado que ele entendia que havia mais acontecendo naquele momento do que era visível. 11 anos depois da libertação. Ainda aqui, sobre a proteção do batismo, tanto para os que ainda não foram batizados quanto para os que já foram e reconhecem nos efeitos que descrevi algo que viveram.
para quem ainda não foi batizado. Oração específica de cobertura sobre o batistério antes de entrar. Em nome de Jesus, a água deste batistério está coberta pelo sangue do Cordeiro. O que foi colocado aqui com propósito de interferência perde autoridade. O que acontece neste momento acontece sem impedimento espiritual. A ruptura é completa. A recepção é plena. A consagração é finalizada sem interrupção. Para quem já foi batizado e reconhece vínculos remanescentes, padrões que o batismo deveria ter encerrado e que não encerraram, a declaração específica de completude retroativa. Em nome de Jesus, o meu batismo é completado agora na dimensão que ficou incompleta. Todo vínculo que deveria ter sido encerrado naquele momento é encerrado agora. A ruptura que foi incompleta é completada pelo sangue do Cordeiro, que opera retroativamente sobre o que foi feito naquele momento, independente do que havia sido colocado na água. Para quem reconhece o bloqueio de recepção, a secura progressiva após o batismo, a dificuldade de sustentar a qualidade de vida espiritual que havia sido experienciada no momento do batismo. Em nome de Jesus, todo bloqueio de recepção colocado sobre o meu batismo é destruído agora. A porta que o batismo representou está aberta plenamente. O que estava barrado de entrar, entra agora. E para quem reconhece a interrupção de consagração, a qualidade de inacabado, de algo não finalizado que persistiu após o batismo. Em nome de Jesus, toda interrupção sobre a consagração do meu batismo é cancelada agora. O que foi iniciado naquele momento é finalizado agora. A declaração que havia sido cortada antes de terminar é completada agora pela autoridade do nome de Jesus. O batismo aconteceu. A água foi real. A fé foi real. E o que foi comprometido no plano espiritual pelo que havia sido colocado na água pode ser completado agora, porque a autoridade que opera sobre o batismo é maior do que qualquer operação que foi executada sobre a água. O protocolo completo de restauração do batismo, consequência específica de declaração para cada tipo de interferência, está em Quebrando Maldições, o protocolo de 14 dias de libertação espiritual. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. https://iunpay.kiwify.com/AOAFSTJ. Não espere. O inimigo não espera. Há uma última coisa que preciso dizer. E é sobre as 46 comunidades onde executei operações de batistério. Não tenho como contactar cada uma delas. Não tenho como identificar cada pessoa que foi batizada em cada batistério que alcancei em 13 anos. Mas este vídeo é o mais próximo que consigo chegar de fazer o oposto do que fiz, de declarar sobre cada batismo que comprometei a completude que deveria ter sido produzida. Em nome de Jesus, cada batismo que foi comprometido por operações que executei em batistérios de 46 comunidades no agreste pernambucano, cada um é completado agora. Os vínculos que deveriam ter sido encerrados e que permaneceram ativos são encerrados agora. Os bloqueios de recepção que foram colocados são destruídos agora. As interrupções de consagração que foram executadas são canceladas agora. Cada crente batizado naquelas águas, que lutou com padrões que não quebravam, que experienciou secura progressiva, que sentiu o inacabado sem conseguir nomear, descubra que o que foi comprometido foi restaurado. Pelo sangue do Cordeiro que opera sobre o tempo e que não está limitado pelos 13 anos que passaram. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo vínculo remanescente que deveria ter sido encerrado no batismo de qualquer crente representado aqui, seja encerrado agora. Que o Gilson e cada crente que recaiu após o batismo e que concluiu que havia algo errado com a própria fé, descubra que havia uma operação externa que havia comprometido o que o batismo deveria ter encerrado, e que aquela operação foi destruída agora. Que todo bloqueio de recepção colocado sobre batismos de crentes representados aqui seja destruído agora. Que a família de Garanhuns e cada família que havia experienciado secura progressiva após o batismo descubra que o bloqueio foi removido e que o acesso à qualidade de vida espiritual que o batismo havia representado seja restaurado plenamente. Que toda interrupção de consagração sobre batismos de crentes representados aqui seja cancelada agora.
Que cada pessoa que havia sentido a qualidade de inacabado após o batismo, sem conseguir nomear o que estava faltando, descubra que a consagração foi completada agora. Pai, sobre o adolescente que havia saído da água repetindo o nome de Jesus numa tarde de setembro em Caruaru, que ele nunca saiba o que havia sido designado para aquele culto. Que viva com a completude do que encontrou na água sem saber o que havia sido evitado. E que o encontro que ele teve com Jesus naquele domingo, que havia chegado de um lugar além de qualquer teologia que ele poderia processar, seja a história com que ele vai viver o resto da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Severino. Sou de Caruaru, em Pernambuco, do bairro Petrópolis. Entrei na Irmandade aos 31 anos, 2 anos depois de perder minha esposa e meu filho num acidente numa sexta-feira de chuva na estrada da Serra dos Cavalos. Fiquei por 13 anos executando rituais em batistérios de 46 comunidades cristãs, até o domingo em que um adolescente com deficiência intelectual saiu da água repetindo o nome de Jesus com lágrimas, sem entender completamente o que estava acontecendo com ele. E eu entendi que havia algo real naquele nome que ia além de qualquer interferência que eu pudesse executar. Fui filho do fogo. Hoje sou filho da luz, das trevas para a luz. Há algo sobre o ritual de vínculo remanescente que precisa ser detalhado, porque é o que vai ajudar a entender por que certos padrões de luta pós-batismo têm uma raiz que a maioria dos conselheiros pastorais não identifica. A Irmandade havia mapeado que havia tipos específicos de vínculo que o batismo cristão havia sido designado para encerrar, e que eram os mais vulneráveis à operação de vínculo remanescente. O primeiro tipo eram vínculos de prática espiritual anterior, engajamentos com outras tradições espirituais, rituais de qualquer natureza que haviam criado abertura em direções específicas que o batismo deveria fechar. O segundo tipo eram vínculos relacionais de natureza espiritual. Relacionamentos que haviam sido estabelecidos dentro de contextos espirituais que o batismo deveria encerrar, mas que o candidato ainda havia mantido como relacionamentos sociais após a conversão. O terceiro tipo eram vínculos de identidade, formas de se ver e de se definir que haviam sido formadas dentro da vida anterior ao Cristo, que o batismo deveria substituir por uma identidade nova. O ritual de vínculo remanescente produzia incompletude sobre o encerramento desses 3 tipos, e cada tipo produzia um padrão específico de luta no crente batizado. Vínculos de prática anterior não encerrados produziam sensibilidade a influências espirituais de tradições anteriores. O crente havia sido batizado, mas havia certa abertura a elementos da espiritualidade anterior que resistia ao encerramento que o batismo deveria ter produzido. Vínculos relacionais de natureza espiritual não encerrados produziam influência persistente de pessoas do contexto espiritual anterior. Não necessariamente relacionamentos que o crente havia mantido deliberadamente, mas uma qualidade de influência que havia ficado ativa mesmo quando o relacionamento visível havia sido encerrado. Vínculos de identidade não encerrados produziam a luta mais interna, uma dificuldade persistente de se ver plenamente como nova criatura, de operar dentro da nova identidade que o batismo havia declarado. O crente havia sido declarado nova criatura pelo batismo, mas continuava experienciando a si mesmo com a textura de quem havia sido antes, como se o batismo havia declarado uma realidade que não havia chegado a ser plenamente experienciada. O Gilson havia experienciado predominantemente vínculos de prática anterior não encerrados, o que havia sido o motor da recaída. Não havia sido falta de vontade de ruptura. Havia sido uma abertura que deveria ter sido fechada no batismo e que havia permanecido aberta. Há também algo sobre o ritual de bloqueio de recepção que é importante nomear com precisão, especialmente sobre como distinguir o bloqueio de recepção de uma fase natural de ajuste após o batismo. Todo crente passa por uma curva natural após o batismo. Há um pico emocional e espiritual no momento do batismo, seguido de um período de consolidação onde a vida espiritual encontra seu ritmo. Essa curva natural não é bloqueio de recepção, é parte do processo normal de crescimento. O marcador específico de bloqueio de recepção é quando a curva de ajuste vai além do esperado, quando a secura persiste por meses além do período natural de ajuste,
quando o acesso à qualidade de experiência espiritual que havia existido antes do batismo também está comprometido, e quando há uma qualidade de fechamento específica sobre certas dimensões da vida espiritual que resistem a práticas genuínas de abertura. A família de Garanhuns havia buscado aconselhamento pastoral por esse motivo. A secura havia durado 7 meses, que era além do período de ajuste natural, e havia resistido a 3 meses de maior dedicação de cada um dos 3 membros da família à oração e ao estudo. A resistência à prática genuína é o marcador que distingue bloqueio de recepção de sazonalidade natural. Sobre a interrupção de consagração e sobre como identificar se o próprio batismo foi alvo desse ritual, o marcador mais específico é uma qualidade de sensação que o crente descreve como não terminei ou ficou algo no caminho em relação ao batismo. Não a sensação de que o batismo não foi real, mas de que havia algo que havia começado e que não havia chegado ao ponto de completude que outros batismos que a pessoa havia testemunhado pareciam ter chegado. Há crentes que descrevem o próprio batismo como foi bom, mas faltou algo, sem conseguir nomear o que havia faltado. Essa qualidade específica de inacabado é o marcador mais preciso de interrupção de consagração. E sobre os 17 batismos onde havia executado a interrupção de consagração, há algo que me perturbou nos anos de libertação ao tentar entender o impacto. A interrupção de consagração não tinha efeito sobre candidatos com nível muito alto de cobertura. Havia 3 dos 17 onde a interrupção havia produzido efeito reduzido ou nenhum, candidatos que haviam saído da água com uma qualidade que havia resistido ao que havia tentado executar. O denominador comum desses 3 havia sido a intercessão específica de pessoas que haviam orado sobre aqueles candidatos individualmente por longos períodos antes do batismo. Não oração genérica da comunidade pelos que seriam batizados. Oração individual, específica, sobre aquelas pessoas por nome. A intercessão prévia ao batismo sobre os candidatos por nome é a forma mais específica de proteção contra a interrupção de consagração que havia identificado em 13 anos. E é a prática mais simples e mais negligenciada nas preparações comunitárias para batismos coletivos. Há uma dimensão da minha história pessoal com o batismo que não descrevi, e que é a mais íntima e a mais pesada de compartilhar. Quando me tornei cristão em Caruaru 2 anos depois da libertação, quando pedi para ser batizado, havia algo específico que havia precisado resolver antes de entrar na água. Era a questão da minha esposa e do meu filho. Não no sentido de que precisava de resposta para o acidente. Já havia passado anos com essa questão e havia chegado a um ponto onde havia aceitado que não havia resposta que chegasse pela razão. O que havia precisado resolver era diferente. Havia entrado na Irmandade por causa da dor deles, e havia passado 13 anos dentro usando essa dor como combustível para comprometer a fé de outros. Havia uma traição específica nessa equação. Havia usado a morte da minha esposa e do meu filho, que eram as pessoas que eu mais havia amado, para fazer o que havia feito. Havia convertido a maior perda da minha vida em motor de destruição. E o batismo havia me confrontado com essa traição de uma forma que nenhum outro momento havia confrontado, porque o batismo é um momento de ruptura, e a ruptura que eu precisava fazer não era apenas com as práticas da Irmandade. Era com a narrativa que havia construído ao longo de 13 anos de que havia algo legítimo no que havia feito porque havia sido motivado por dor genuína. A dor havia sido genuína. O que havia feito com ela não havia sido. Havia ficado em frente ao batistério por tempo longo antes de entrar. O pastor havia esperado sem pressa. E quando havia entrado na água, quando havia descido e subido, havia algo que havia sido diferente de todos os batismos que havia observado em 46 comunidades por 13 anos. Não havia como descrever completamente o que havia acontecido no momento em que havia estado submerso. O que posso dizer é que havia chegado ao fundo da água com o peso de 13 anos e da perda de 29 anos. E havia subido com uma certeza específica de que havia alguém que havia estado com a minha esposa e com meu filho naquele momento de sexta-feira chuvosa na estrada da Serra dos Cavalos. E que esse mesmo alguém havia estado com 13 anos de tudo que havia feito depois,
não aprovando, não ignorando, mas presente de uma forma que havia produzido o adolescente de deficiência intelectual repetindo o nome de Jesus com lágrimas num domingo de setembro. Não tenho linguagem adequada para o que está nesse parágrafo. Apenas que saí da água com uma certeza que havia chegado de um lugar que ia além de qualquer argumento ou de qualquer ensino que pudesse ter recebido, e que essa certeza, de um Deus que estava presente nos momentos que eu havia comprometido o acesso de outros a Ele, é o que me traz aqui a cada vídeo, não para fazer marketing espiritual, para completar, na medida em que consigo, o que comprometi durante 13 anos. O que eu fiz com 46 batistérios foi real. O que Deus pode fazer com um batismo comprometido também é real. E o segundo é maior do que o primeiro. Das trevas para a luz. Há algo sobre o ritual de bloqueio de recepção que nunca descrevi em detalhe e que tem implicação específica para comunidades que realizam batismos coletivos com muitos candidatos no mesmo dia. A Irmandade havia identificado que batismos coletivos, onde 10, 15, 20 ou mais candidatos eram batizados na mesma água no mesmo dia, tinham uma vulnerabilidade específica que batismos individuais não tinham da mesma forma. Em batismos coletivos, a água era usada repetidamente por todos os candidatos, e um único ritual executado sobre a água antes do evento atingia todos os candidatos que entrassem naquela água naquele dia. O custo de operação era radicalmente diferente. Um ritual sobre a água de um batismo coletivo de 20 candidatos produzia o mesmo trabalho que 20 operações individuais teria exigido. Era a operação de maior eficiência por esforço que a Irmandade executava sobre o momento do batismo. E os batismos coletivos eram também os mais difíceis de identificar como alvo quando o padrão aparecia, porque o efeito estava distribuído sobre muitas pessoas ao mesmo tempo. 20 crentes de uma mesma comunidade experienciando dificuldades similares após o batismo tinham uma probabilidade muito maior de ser interpretada como coincidência ou como circunstância espiritual coletiva da comunidade do que como evidência de operação sobre o batistério. Havia uma comunidade em Arco Verde, município do Agreste pernambucano, que havia realizado um batismo coletivo com 22 candidatos num sábado de outubro. Eu havia executado o ritual de bloqueio de recepção sobre a água 2 dias antes. Em 4 meses, a liderança da comunidade havia notado um padrão incomum. Havia uma qualidade de dificuldade espiritual que havia aparecido simultaneamente em muitos dos novos membros. Não idêntica em todos, mas com marcadores semelhantes que a liderança havia começado a investigar. O pastor havia chegado a uma conclusão que havia sido a mais próxima da verdade que eu havia visto uma liderança chegar sem ter informação direta. Havia dito, numa reunião de pastores regionais, que havia algo que parecia externo à fé dos membros individuais, porque o padrão havia aparecido em pessoas com históricos espirituais muito diferentes. Havia começado a orar especificamente sobre os que haviam sido batizados naquele sábado, não ainda sobre o batistério, mas sobre os candidatos, e havia resultado verificável nessa oração, que havia produzido algum alívio, mas não resolução completa, porque havia orado sobre as pessoas sem alcançar a raiz que estava no batistério. A resolução completa teria exigido declaração específica sobre a água daquele batismo, que havia acontecido meses antes e que não havia mais como retroceder fisicamente. Mas a declaração retroativa sobre o batismo, sobre a água que havia sido usada e que não havia mais, é igualmente eficaz. Em nome de Jesus, todo bloqueio de recepção colocado sobre a água do batistério da comunidade de Arco Verde no sábado de outubro é destruído agora. A água já não existe. Mas os efeitos sobre os 22 candidatos que foram batizados naquela água são cancelados agora. O que foi bloqueado de entrar é desbloqueado agora, independente de quanto tempo passou. A autoridade do nome de Jesus não é limitada pelo tempo. O que foi comprometido há anos pode ser restaurado agora, e a declaração sobre um batismo de uma data específica opera sobre aquele momento com a mesma eficácia de uma declaração feita no dia. Sobre a proteção de batismos coletivos especificamente, que é o formato mais comum nas comunidades que crescem, há uma prática que recomendo que se torne protocolo padrão antes de qualquer batismo coletivo. Uma equipe de intercessores que ore sobre a água do batistério especificamente por um período antes do evento.
Não oração genérica pelo culto, oração específica sobre a água, sobre o espaço do batistério, sobre cada candidato por nome. Em nome de Jesus, esta água está coberta. O que for executado sobre ela com propósito de interferência perde autoridade. Cada candidato que entrar nesta água entra em água coberta. O vínculo remanescente não opera. O bloqueio de recepção não opera. A interrupção de consagração não opera. O que esta água representa, ruptura com o passado e abertura para o que vem depois, acontece plenamente em cada candidato. Esse período de cobertura prévia, que havia sido a proteção que eu havia identificado nos 3 batismos, onde a interrupção de consagração havia produzido efeito reduzido, é o que transforma o batistério de ponto de vulnerabilidade em ponto de cobertura densa. E a intercessão que havia sido feita sobre candidatos individualmente por nome era o elemento específico que havia resistido mesmo à presença física de um agente executando interrupção de consagração no momento da submersão. O nome específico na oração de cobertura é o que a Irmandade não conseguia contornar. Não a cobertura genérica, a cobertura nominada. Em nome de Jesus, nome do candidato entra nesta água coberto. Essa especificidade produzia um nível de cobertura individual que operava sobre aquela pessoa mesmo no ambiente de um batismo coletivo que havia sido alvo de ritual sobre a água.